E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Um vídeo aqui um pouco diferente. Hoje eu queria mostrar como eu me organizo digitalmente para poder organizar as coisas que eu tenho para fazer, as coisas que eu já estudei, como que eu mantenho as minhas anotações e como que eu acho elas depois, né? Basicamente, como eu mantenho o meu segundo cérebro. Bom, só para começar, né? Eu acho que esse termo, segundo cérebro, eu acho que veio desse livro aqui, Criando o Segundo Cérebro, ou Building a Second Brain, do Thiago Forte, né? É um cara que tem um canal no YouTube, né, falando sobre como construir o segundo cérebro, e ele também lançou esse livro, e que recentemente foi traduzido para português, né? Eu li o livro quando ele ainda estava em inglês, eu não vi a versão em português, né? Mas basicamente ele fala da ideia de que a gente não necessariamente precisa guardar as coisas, a gente não precisa lembrar. A gente poderia ter um espaço digital organizado, né? Onde a gente conseguiria ter todas as nossas anotações e quando a gente precisasse, quando a gente estivesse querendo saber um pouco mais daquele assunto que a gente já estudou, a gente poderia simplesmente ver a anotação, né? Eu não vou entrar muito a fundo dos detalhes do livro, né? Até porque eu não sigo ele 100%, mas eu acho um livro interessante, sabe? Inclusive, ele propõe aqui uma estrutura de pastas para organizar os seus projetos, né? Que ele chama de para, que você separa em projetos, são as coisas que você está trabalhando hoje, áreas, que são coisas que você precisa tomar conta na sua vida, tipo, sei lá, imposto ou talvez faculdade, que é uma coisa que não é um projeto específico, né? Ele vai durar por um tempo muito grande, dentro dele vai sair vários outros projetos. Resource, né? São materiais de consulta, e uma pasta de coisas arquivadas, coisas que você não quer ver por agora, mas que você sempre pode achar pela busca, né? Enfim, é interessante. Eu não uso, mas tá aqui. E fica aqui a recomendação, né? Beleza, como que eu faço a minha organização? Eu mudo isso aqui a cada 3 meses, basicamente, né? Eu tô sempre evoluindo e tentando achar o que faz mais sentido para mim. Essa aqui é a última iteração que eu tive, mas algumas coisas já estão mudando. Eu só queria ter aqui o recorte de como eu tô agora, para talvez daqui a algum tempo fazer de novo esse mesmo vídeo e poder ver o que mudou, o que não mudou. Bom, beleza. O aplicativo que eu mais uso aqui, né, para pegar notas, já apareceu em outro vídeo, né, no vídeo onde eu edito todas as minhas notas usando um script de JavaScript, né? O link do card tá aqui em cima, se você quiser ver, é um vídeo bem legal. Eu atualizo todas as minhas notas e eu tenho aqui, eu acho que já mais de 1.000 notas. Eu tenho aqui, daí eu tenho mais aqui tem bastante coisa. Enfim, em um segundo, basicamente, né? Eu fiz um script que percorre tudo isso aqui. Mas beleza, sem mais enrolação, o Obsidian é um aplicativo para tomar notas. Ele é um aplicativo, ele é basicamente um editor Markdown. Todas essas notas ficam salvas aqui dentro do meu computador, dentro do meu HD, né? E eu sincronizo ele, eu salvo ele usando o Git. Então eu tenho um repositório no Git onde tem todas as minhas notas. E eu tenho aqui um plugin do Obsidian onde ele fica fazendo commits para mim a cada 5 minutos, né, configurável. E a cada 5 minutos, então, ele faz um commit, dá o push para o repositório e eu estou sempre com uma versão atualizada lá. Então eu uso o backup dessa forma. E o Obsidian, ele é um editor Markdown, né, onde eu consigo fazer notas que linkam outras notas, né. Então se eu criar aqui uma nota de teste, eu poderia estar aqui escrevendo, né, tipo, gravando vídeo sobre segundo cérebro. E aqui no segundo cérebro, eu acho que eu já tenho uma nota que tem esse nome. Então, se eu vim aqui e colocar dois colchetes, né? Eu consigo pesquisar as minhas notas. Eu acho que deve estar como em inglês, Second Brain. Então, aqui agora eu tenho um link como se fosse no Wikipedia, né? Que você está lendo. Então, você pode clicar aqui e, para mim, a anotação de Second Brain. Tudo que eu anotei enquanto eu estava lendo o livro, né? E, enfim, ouvindo também o canal do Thiago. Então eu consigo ficar relacionando as minhas notas com outras notas e criar um grafo de conhecimento, né? Inclusive aqui no próprio Obsidian eu consigo ver um grafo de todas as minhas notas, né, e como elas se ligam, né? Então, por exemplo, aqui são as notas da minha aula de inglês, e todas elas linkadas aqui em volta. As aqui notas relacionadas à ciência de computação, né? Que é a maior parte do meu do meu Obsidian, né? A maior parte das minhas notas são relacionadas a isso. Então aqui slides de uma aula que eu precisei preparar, coisas sobre refactor,
um aplicativo que eu fiz na época de faculdade, enfim, várias coisas aqui e eles vão formando os clusters, né? A gente consegue ver como as coisas estão relacionadas, né? Nota sobre Docker também, né? Isso aqui é bem bacana para ver de tempos em tempos, mas não é exatamente útil. A parte mais legal mesmo é que eu posso, de fato, linkar as notas e eu consigo de uma nota chegar na outra, né? Então, se eu estiver aqui dentro do Second Brain também, eu consigo vir aqui e ver quais notas que estão linkando ela. Então, o teste que eu acabei de criar está aqui. Eu consigo ter esse link bidirecional, né? Eu consigo ir de um lugar e voltar para ele sem problemas, né? Inclusive, se eu tivesse escrito Second Brain aqui, né? E não colocado o link, né? Ele me fala aqui em algum lugar, aqui no canto, as notas que eu poderia ter ligado, mas eu não liguei, né? E daí eu posso ver se faz sentido ligar ou não. Então, aqui. Então, o Obsidian é bem legal para poder tomar essas notas estilo Wikipedia mesmo, né? É o meu principal, justamente porque eu não preciso me preocupar tanto com a estrutura de pastas, né? Porque como eu consigo ligar de uma nota para outra, basicamente todas as minhas notas vão acabar aqui dentro dessa pasta de cards. São o grosso das minhas notas. Eu estou usando aqui uma estrutura de pasta um pouco diferente, né? Que é o Astas, que ele foi feito lá pelo cara do canal Linking Your Thinking no YouTube, também é um canal americano. Mas ele basicamente propõe essa estrutura aqui chamada Access, né? Onde eu vou ter esse monte de pastas aqui que eu criei e está desse jeito, mas eu não uso. Basicamente todas as minhas notas aparecem aqui dentro de New Notes, né? Que eu configurei no Obsidian. E depois que eu termino, eu jogo ela para dentro do Cards. E isso aqui já vê como eu fui evoluindo a partir do tempo, né? No começo, quando eu descobri o Obsidian, eu usava ele para literalmente tudo. E então eu tenho as minhas daily notes, né? Que eu comecei lá em 2022. E onde todo dia, né? Supostamente eu vinha aqui e escrevia o que eu tinha que fazer no dia, como se fosse um bullet journal mesmo, né? Eu colocaria minhas testes do dia, colocaria as coisas que eu preciso fazer, talvez notas de uma reunião, tudo misturado ali no dia. Eu tinha mais notas aqui, inclusive diárias, só que eu apaguei, porque realmente não fazia sentido. Em 2022 eu tentei de novo, né, quando eu mudei para essa estrutura do Access, mas não faz sentido para mim manter aqui dentro do Obsidian, né? Então hoje como que funciona para mim? O Obsidian é basicamente onde eu mantenho minha base de conhecimento. É basicamente onde eu vou estudar alguma coisa sobre uma nova linguagem, vou estudar não sei, um design pattern, eu vou vir aqui e vou escrever no Obsidian. É aqui que eu vou manter, porque eu consigo achar ele de forma rápida, eu consigo linkar, né? Então aqui eu consigo ver vários design patterns que eu fui linkando aqui, né? Patterns de criação, de estrutura, enfim, eu consigo ir navegando de forma como se fosse Wikipedia mesmo e chegando nas minhas próprias notas. Isso para mim faz muito sentido. Então aqui notas sobre Angular, AWS, enfim, várias outras coisas, padrões de refatoração, né? Então eu uso basicamente para isso. E eu desisti de manter aqui informações sobre projetos, informações sobre tarefas, informações sobre datas, sobre reuniões, porque eu não sinto que eles linkam legal com o que está acontecendo. E depois aqui eu acho que talvez fique um pouco estranho de achar. E até porque eu não me importo com a tarefa que eu fiz em 2022. Eu não me importo com o checklist que eu fiz lá. Depois que eu fiz ele, que eu parti como concluído, eu não quero voltar a ver. E o Obsidian, ele tem essa pegada de manter essa informação para sempre, né? Então, eu não uso ele para isso. Como que eu uso agora para controlar esse tipo de informação que é um pouco mais volátil, por assim dizer? Eu tô tentando usar o Notion hoje, né? Então, basicamente no Notion eu tenho três etapas, três pastas, né? Mas eu já tô desistindo dessa ideia, porque eu acho que o Notion, ele te dá uma barreira muito grande para você começar a fazer as coisas, porque toda nota que você vai criar, você vai ter que configurar o template, não sei o quê, ou preencher na mão. Mas basicamente aqui eu tenho algumas coisas, né? Tipo, algumas notas aleatórias, lista de leitura, lista de receitas, alguns detalhes sobre academia, né? Eu tava tentando manter o meu treino aqui. Também já desisti dessa ideia.
enfim. E projetos, né, em geral. Então aqui eu tenho conteúdo, ideias para o YouTube, que também está desatualizado, ideias de coisas que eu queria estudar, que eu também não atualizo há anos, né? Então, muita coisa que eu já estudei, que eu não vou estudar de novo, enfim. Tá abandonado porque eu sinto que o Notion tem essa fricção a mais para você fazer qualquer coisa dentro dele, porque é tudo muito manual, né? Mas beleza, então, mas eu ainda uso ele para algumas coisas, né? A lista de leituras aqui tá relativamente atualizada, e principalmente as coisas do trabalho, eu coloco aqui. Então, em vez de colocar no Obsidian e manter tudo num lugar só, eu faço essa separação. Mas eu ainda estou procurando uma ideia melhor de colocar isso. E recentemente, o que eu comecei a fazer é para tarefas, né? Antes eu controlava as tarefas também aqui no Notion, mas ele tava horrível. Então, recentemente, o que eu comecei a fazer, eu comecei a usar esse app que chama TickTick. Né? Eu migrei do Todoist, que eu já usava e estava abandonado, pro TickTick, do qual eu achei muito melhor. Inclusive, esse nome é bem engraçado, né? TickTick. Basicamente, esse cara é uma lista de tarefas normal, né? Eu simplesmente venho aqui e falo as coisas que eu quero fazer hoje, né? Então, gravar vídeo. E ele vai aparecer aqui para mim. Então, o meu flow, basicamente, né? Na verdade, geralmente eu crio as tarefas aqui na caixa de entrada. É sempre vir aqui e jogando, né? Tudo que eu preciso fazer no dia. E daí eu vou me programando, se eu quero fazer hoje, amanhã ou qual dia. E eu também coloco prioridade, né? Então a ideia é sempre no final do dia vir aqui, coloco tudo que eu preciso fazer no dia seguinte. De manhã também, se surgir alguma coisa, eu coloco e organizo. E eu sigo com essa lista de tarefas aqui. Para mim isso faz muito mais sentido, porque quando eu marco o completo, essa lista simplesmente some daqui, né? Ele ainda fica aqui no histórico, né, de coisas concluídas, né? Eu concluí aqui 30 coisas na minha caixa de entrada, né? Tirando os que estão dentro das listas, né? Mas não é uma coisa que eu vou pesquisar e que eu vou reabrir, né? Então isso para mim faz muito sentido. Então eu uso esse cara e para mim ele é bem bacana porque ele tem os atalhos de teclado, né? Então se eu tenho qualquer outra tela, se eu apertar aqui o atalho, aqui no caso do Mac é Shift Option A, eu consigo digitar a minha tarefa de qualquer lugar, né? Então se eu estou fazendo alguma coisa, pensei, eu preciso comprar pão, né? Então eu abro aqui rapidão, comprar pão, dou um Enter e ele some, mas ele já veio parar aqui dentro da minha caixa de entrada, né? Para poder organizar depois. Então, basicamente, são esses três apps, né, que gerenciam minha vida digital. Toda vez que eu preciso fazer alguma tarefa ou alguma coisa no trabalho, por exemplo, eu crio uma tarefa pai aqui no TickTick, né? Então, sei lá, tarefa. E daí eu venho aqui, transformo ela para uma lista de tarefas e eu coloco tudo que eu preciso fazer, né? Configurar, projeto, fazer X, fazer Y. Coloco tudo que eu preciso fazer, listo aqui, e eu vou seguindo por aqui, me controlando. E sempre que eu lembro de alguma coisa, né? Ou eu adiciono usando o atalho, ou se eu quero adicionar dentro de uma lista de tarefas, eu venho aqui no toolbar, tarefa e blá blá blá. Isso fica bem bacana. Conhecimento, coisas que eu precisaria lembrar do trabalho, eu estou jogando dentro do Notion hoje, né? Porque dentro da pasta de trabalho, eu não vou abrir aqui por motivos óbvios. E coisas em geral, referentes a conhecimentos, coisas que eu estou aprendendo, sempre vai dentro do Obsidian. E se eu quero construir alguma coisa nova, né, no Obsidian, eu posso simplesmente criar uma nova nota e começar a pesquisar, né? Então, se eu quero fazer alguma coisa relacionada a JavaScript, eu posso colocar aqui JavaScript e ver as notas que eu tenho aqui que tem o nome de JavaScript, né? E ver se às vezes alguma coisa faz sentido. Ou desse jeito, né? Ou usando a própria busca aqui dele, né? Eu tenho uma busca mais detalhada, onde eu posso ver, por exemplo, tudo de JavaScript, né? Isso aqui é bem útil, né? Eu tô dando umas aulas de JavaScript e eu precisava fazer os slides e eu basicamente pesquisei só nas minhas próprias notas, né? Só nas minhas próprias anotações. Não precisei ficar indo em sites externos, né? Na maior parte do tempo para poder fazer isso. Eu simplesmente vi o que eu já tinha anotado por tempo sobre JavaScript. Então aqui eu tenho 216 resultados onde tem a palavra JavaScript aqui no meio, né? Das mais variadas. Bom, mas é isso, né? Como eu falei, eu já passei por várias interações aqui dentro da minha organização, né? Eu já usei o Notion para tudo, já usei o Obsidian para tudo, já não usei nem o Notion nem o Obsidian, tentei ir para o papel. Essa daqui é a minha interação mais
recente, né, que tá mais fazendo sentido para mim. A única coisa que tá um pouco estranha ainda para mim é o Notion, porque ele ainda é estranho de usar, ele bota muita dificuldade, e eu não tenho paciência para ficar configurando aqueles templates que fazem tudo. E mesmo assim, toda vez que eu crio uma nova nota, eu preciso preenchê-la do zero, isso não é legal, ainda não tive uma forma boa de substituir ele. Mas o Obsidian e o TickTick tá praticamente do jeito que eu mais gosto de usar. Eu não consigo, pelo menos por enquanto, ver uma mudança drástica nessa forma que eu uso. Bom, mas é isso. Só foi para compartilhar como que eu me organizo, como que eu faço para não perder conhecimentos, né, que eu adquiro ao longo do tempo, onde que eu anoto eles, como que eu faço para buscar eles depois, né? Espero que tenha sido útil. Se vocês tiverem alguma sugestão de ferramenta, de fluxo, de coisas que eu poderia fazer diferente, ou que vocês fazem que funcionam super bem para vocês, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ver isso. Também não se esqueçam de dar um joinha e se inscrever no canal. E é isso. Até a próxima.